Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Muita bênção, muita graça de Deus, muita luz de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Já sabe, né? Quer saber um assunto? Você coloca, eu quero saber isso. Joilson de Assis, coloca aqui em cima, no busca do YouTube. Eu quero saber aquilo, Joilson de Assis. Aí o próprio YouTube vai dar para você vídeos do nosso canal sobre este assunto. Pois bem, no nosso canal tem muito falando sobre germes, micróbios, lombrigas, vírus, né, e os espíritos. Tem vídeos de 5, 6 anos que falam sobre isso. E eu sempre pesquisei sobre isso porque eu acreditava que existiam germes que dominavam a mente humana. Baseado nisso, eu estudei a crença judaica, a crença indiana, a crença mandarim, né, e os povos antigos, e encontrei aqueles medos terríveis que Faraó tinha de germes, a tal ponto que ninguém falava com Faraó sem raspar a cabeça, raspar a barba, né, porque ele acreditava que juntava germe na barba e no cabelo, e também comer um dente de alho. A mulher não dormia com Faraó sem antes introduzir em sua vagina um alho para purificar, e tinha que sentir pelo nariz. Então, essa crença antiga de povos inteligentes, que tem povos burros e povos inteligentes, nos dá uma pista que existe uma fina membrana entre espíritos, germes, micróbios, vírus. E baseado nisso, eu fiz vários estudos interessantes para você, né? E nesses estudos ficou de eu falar sobre a baba maldita. A baba maldita, o que é a baba maldita? É um assunto um pouco melequento, mas nosso canal é um canal de libertação e tem que falar dessas coisas mesmo. Além de falar, nós mostramos soluções para este assunto. Então, se você não quer perder o fio da meada e quer ver as outras palestras, você colocar germes, Joilson de Assis, né? Germes ou vermes, Joilson de Assis, aí vai aparecer 5, 6 vídeos falando sobre isso, que é o início desse vídeo que eu estou falando, tá? Aí vai ter vídeos de 15 minutos, vai ter vídeos de 20, de 3 minutos, vai ter vídeo de 2 horas. E mostra na Bíblia e na ciência a fina relação entre micróbios, o pensamento humano, domínio dos órgãos humanos e domínio da mente humana. Então haveria uma possessão maligna através de germes, vírus e bactérias. Faraó acreditava que os germes produziriam a maioria das doenças. A maioria das doenças dos homens viriam de germes. Ou seja, a pessoa estava com diabetes, é um germe no pâncreas ou no intestino. A pessoa estava com triglicerídeo alto, colesterol alto, seria intervenção de vermes dentro dos buracos que existe no fígado. Né? Então, eles acreditavam assim, que todos os buracos também têm uma íntima ligação, ou seja, existe uma ligação entre os buracos existentes no ser humano. Por isso que eles colocavam alho na vagina da mulher e tem que sentir no nariz. Isso acontece com ozonioterapia, né? Quando a mulher faz ozônio vaginal, ela sente no nariz o ozônio sair. Pois bem, então essa crença não é de hoje, é antiguíssima. E existe também uma fina relação entre germes e espíritos, e eu quero convidar você a estudar sobre isso. É só colocar germes, Joilson de Assis. Sobre a baba maldita, é o seguinte, a baba maldita aparecem babas, líquidos, aparecem em algumas situações da vida, né? Faz parte da vida mais íntima do ser humano, desde o esperma, que é uma baba, até a saliva, quando a gente vai comer uma picanha e vê o cara assando a picanha, então a nossa boca enche de saliva, né? Então, é uma coisa extremamente normal. Mas existem babas provocadas por germes, espíritos e distúrbios. Exemplo, quando a pessoa tem um ataque epilético, alguns epiléticos babam, né? E algumas babas são feridas, outras não. Essa baba, ninguém sabe o porquê dessa baba, né? E também em alguns orgasmos, mulheres chegam a babar, que a boca enche de baba, né? Então, é uma coisa que tem vários motivos, várias causas, né? Então, no orgasmo não quer dizer que seja um espírito. Uma pessoa entrou em transe,
Então ela baba, que a baba espuma a boca, né? Raiva também espuma a boca. Bem, e também tem outros líquidos que são provocados por tesões, né? Tesões, questão sexual. A baba maldita, ela é um tipo de um germe que se transforma numa baba, né? Ela é um espírito ectoplasmado. O que é ectoplasmia? Ecto é fora, mia é líquido, líquido fora. Então, ectoplasmia é um líquido fora. Em algumas sessões espiritualistas, se costuma sair um líquido do nariz da pessoa, e esse líquido, ou da boca, ou da vagina, ou de algum buraco, e ali se forma um ser. Esse ser é palpável. Isso é em alta magia, em alta espiritualidade, né? Esse ser, ele abre os olhos, ele olha, mas ele não fala nada. É um ser ectoplasmado. É a parte mais conhecida. A ectoplasmia, ela existe em alta magia, independente do povo. A alta magia alemã, a alta magia judaica, né? E esse da baba maldita, ele vai por aí mais ou menos, né? Ele é provocado por germes, e é um germe, mas é um espírito. E ele pode se localizar na vagina, no pênis, no estômago, em qualquer parte do ser humano. Ele anda de uma parte para outra, né? E ele se acumula dentro de alguns órgãos, e o órgão se mexe. É um tipo de espírito ectoplasmado. Da mesma forma que um portegaste. O portegaste é um espírito energizado com a energia da matéria. Ou seja, o poltergeist tem poder de levantar uma pessoa, dar uma tapa, matar, jogar no abismo. Já esse ectoplasmático é uma baba que fica no corpo humano. Essa baba, ela pode durar muitos anos, influenciando a mente da pessoa. É um tipo de possessão terrível. Veja aí, tipos de possessão, Joilson de Assis. Tudo que você quiser saber, é só você colocar, eu quero saber isso, Joilson de Assis. Então essa baba, os lugares que mais são encontrados é no útero das mulheres, né? E no pênis também, e nos estômagos. Costuma-se fazer barulho ou tocar. No caso da baba no útero, ele toca. Quando a mulher está fazendo sexo, ela toca no homem, e na barriga faz um barulho. Esse barulho é do espírito. Quando o exorcista vai e ora, a pessoa bota para fora, ou por baixo ou por cima. Exatamente, ou por baixo ou por cima. Já orei e pessoas vomitaram, e também já orei e a pessoa foi no banheiro e colocou, e tirou até foto. É uma coisa muito nojenta, que dá nojo até você olhar a foto, né? É uma coisa assim, tipo clara de ovo, misturado com gema, uma coisa bem melequenta mesmo, né? Mas aquela baba, ela também se transfere de um corpo para outro. É um tipo de espírito que muita gente não fala, mas ela, por exemplo, pode estar numa pessoa, pode estar num político, exemplo, e o político bebe a água e ela entra dentro do copo. Ela entra dentro do copo, e quando a outra pessoa bebe ou se joga água fora, mas não se lava o copo direito, ela entra na outra pessoa, né? Ela tem um limite também, tem pensamento, é um demônio, tá? Agora ela pode viver anos e anos dentro da pessoa e não fazer mal, apenas ela provoca males periodicamente para que a pessoa sofra, porque eles vivem de sofrimento, tá? E agora, quando ela se sente ameaçada, ela pode matar. Ela se aloja geralmente no cérebro, aí a pessoa fica leso, né? É como, por exemplo, a pessoa ficar senil. Por que a pessoa fica senil? É uma baba. Não quer dizer que seja um espírito, tá? Mas essa baba impede que os neurônios se comuniquem. A pessoa fica... Sim, essa baba pode ter conotação espiritual, sim, e pode ser plenamente normal, uma situação normal, feita pela idade, né? Então a baba maldita é produzida por germes e espírito. É usada pelos demônios para dominar a mente das pessoas, principalmente de políticos e poderosos.
A baba maldita é um germe endemoniado que se aloja dentro de um órgão. Pode ser fígado, coração, pode ser órgão como músculos, né? A baba aparece também em convulsões. Alguns tipos de convulsões são espirituais ou material espiritual, né? Então ela aparece, né? E os antigos tinham muito medo dessa baba, né? Então há uma baba fedida. A baba aparece em convulsões, fede, e algumas fedem, outras não, tá? Orgasmos, como eu falei, alguns orgasmos, as mulheres entram em transe e babam. E produzem intensas alucinações. São apontadas como causadores de grandes males, guerras, mortes, homicídios, destruição. Esse espírito, ele é nojento mesmo. Desmaios, calcificações, algumas calcificações no cérebro, algumas esquizofrenias são produzidas por germes. Sim, algumas doenças são produzidas por germes. E esses germes, eles causam esquizofrenia. O médico diz, não, fulano está com problema de mente. Sim, mas por que está com problema de mente? Não, é porque eu acho que não comeu bem, muita tribulação. Mas tem gente que vai para a guerra e volta. Eu conheço um amigo meu, eu tenho um amigo meu que ele faleceu com 96 anos, né? Ele foi para a guerra, voltou e morreu lúcido, não teve nem... Né? Morreu porque chegou a hora de morrer, 96 anos, né? A última pessoa que ele falou foi comigo. Ele disse, eu vou morrer, pastor. Estou indo, viu? De que é isso, fulano? Ele disse, eu estou indo, pastor. E foi embora, né? Mas ele morreu lúcido. Então, algumas calcificações existem no cérebro, são germes que vão para o cérebro e se calcificam, como pedras na vesícula. Algumas pedras na vesícula são germes que se calcificam e viram pedras. E no caso do cérebro, quando se calcifica, depende do lugar, áreas importantes do pensamento humano são dominadas. Ali é como se fosse um chip do diabo. Olha, chip do diabo. As calcificações cerebrais, elas podem ser desfeitas? Podem. Né? Mas geralmente se dando remédio, a pessoa fica... O remédio é para evitar convulsões, é para evitar alucinações. Mas aí, como é que destrói esse bicho? Né? Algumas são germes mesmo, como o germe do porco. O campeão é o germe do porco, né? Que se aloja no cérebro e se calcifica. Então ele altera o pensamento cerebral e gera convulsões como um mal-estar do cérebro. Mas se eu disser para você que alguns germes de porco são, na verdade, demônios, você pode ficar chocado, né? Por exemplo, o lugar onde tinha mais demônios na antiguidade chamava-se Gadara, terra dos demônios, Gadara, terra dos endemoniados. Lá era muito comum pessoas ter convulsões, se endemoniar. O demônio mais perigoso que Jesus expulsou foi lá em Gadara, que é aquele cara que se batia e vivia pelos cemitérios. Gadara tinha alguns problemas, como valorizar mais as coisas do que as pessoas. Eles eram egoístas miseráveis. Poderia ser isso, comportamento. Mas também Gadara, eu fiquei pensando, será que tem algum mineral e esse mineral alteraria ou facilitaria a entrada dos demônios na mente dessas pessoas? E aí eu fiquei pensando e pesquisando e orando, né? Porque existem várias maneiras de você investigar uma coisa. Uma é orando, outra pensando, estudando a história, e também percebi o seguinte, que Gadara é a terra onde mais se criava porcos na época. Geralmente os caras dormiam até com porco, comia porco cru, né? E era uma terra que tinha muitos demônios. Será que tem alguma relação entre o germe ou os vermes do porco e os demônios? Claro que tem. Que a maioria das convulsões e problemas mentais produzidas por germe vem do porco, né? Tem aquele que fica tremendo e tem aquele que apenas se convulsiona, e tem aqueles que mudam a sua personalidade. Então, o que eu percebi foi que Gadara tinha muitos demônios por muitos motivos. Entre eles, eram egoístas, miseráveis e criavam e viviam com porcos. E os porcos têm um germe
que se aloja em segunda geração no cérebro humano. Na primeira não, mas na segunda geração, né? Então a questão de higiene vale muito, ou seja, o cara pode comer um germe de porco e ele sai por baixo, mas se o cara limpar a poupança mal limpada, aquele germe que está nos dedos, se voltar para dentro da boca, ele não vai mais para o estômago, ele vai para o cérebro. Então a possibilidade é muito grande, né, de uma água contaminada, de uma mão suja na comida, e isso faz com que esses germes fiquem no cérebro. Grandes convulsões e problemas mentais são produzidos por óvulos de vermes e germes no cérebro, né? Então, germes de porco, né, é um dos campeões de alojamento no cérebro. Mas tem um germe que é terrível, que é o vírus da raiva. O vírus da raiva é um vírus que existe em todo mamífero. Macaco, homem, boi, vaca, cachorro, morcego. Eles vêm mais do morcego, vêm mais do cachorro, dos animais felinos. Esse germe da raiva, ele é o pior de todos os germes. Ele não se torna pior porque ele só é transmitido através da picada e da mordida. Mas se um dia o homem inventar de mexer e fazer com que ele pegue sem ser a picada, então é uma coisa fatal. De cada 100 casos, um escapa. É fatal. Ou seja, já tentaram de todas as formas, abrindo cabeça, abrindo buraco na cabeça, porque o cérebro incha, né? De todas as formas, e não encontraram ainda o remédio para a raiva. Eu acredito, pessoalmente, nas minhas pesquisas, que o remédio para a raiva no início, além da vacina, né, que a vacina resolve, tá? A vacina evita a raiva, se for no começo, porque a raiva é um vírus que se aloja nos músculos. Aí ela imigra para o cérebro, o caminho dela é o cérebro. Se tomar a vacina enquanto está no músculo, aí tudo bem, mas depois que foi no cérebro não tem vacina mais não. Eu acredito que a ozonioterapia pode resolver esse caso. É um estudo ainda inconclusivo, mas a ozonioterapia no sangue, né? Sangue com ozônio, ou ozônio retal, ozônio vaginal, pode ajudar a essa questão. O vírus da raiva é terrível, e a pessoa que se comporta como cachorro, ele morde, né? ele grunhe, porque na medicina atual, geralmente não se usa mais isso porque se usa remédio, amoxicilina, Diampax, Adol, aí o cara fica, né? Mas na época dos nossos pais, avós, eles uivavam, eles mordiam mesmo, e a mordida deles passava. Inclusive aqui no Nordeste, um dos piores palavrão que era antigamente e hoje não, era curado. Era preferível você ser chamado de filho de rapariga do que curado. Se alguém dissesse, você é um curado, curado é tua mãe, aí o cara ficava logo com raiva, porque curado, geralmente os caras que eram curados pelas índias, né, do vírus da raiva, eles se manifestavam na lua nova e se manifestavam na lua cheia. E mordiam as pessoas, ficavam doidos, e um cara curado da raiva não fizesse raiva a ele não, tá? Porque se fizesse raiva, ele derrubava uma casa, ele virava um trem. Então, por isso que no Nordeste, em 1960, 50, 40, curado era um palavrão terrível por causa da raiva. O vírus da raiva é pior de todos. É resistente, é fatal. E ele se aloja nos músculos e vão para o cérebro. Então, o que nós podemos ver no vírus da raiva é que o vírus da raiva, ele, de uma certa forma, ele domina o cérebro. Ele incha o cérebro, ele incha o goto, ou seja, ele incha a garganta, por isso que o cara baba, é uma baba branca, né, geralmente fedida e cheia de germes, cheia de vírus. E se aquela baba bater na comida, você pegar ela e botar na comida de alguém pega, né? Alguém pega esse problema. E o vírus da raiva, ela domina a mente humana, até porque fica tendo espasmos, né? Os espasmos são aqueles triques, como se fosse o mal de Parkinson, mas só que é assim, periódica. Quanto mais a doença vai avançando, o espasmo vai aumentando. Ou seja, o cara tem um trique. Aí a doença vai avançando, o trique vai aumentando, né? A pessoa não consegue nem pegar um copo com água, né? Porque o vírus está no cérebro. Bem, não criaram nenhuma cura até agora, mas eu tenho certeza que o ozônio cura isso, né? Eu peço a Deus que mostre aos médicos isso aí. Então,
ele domina a mente humana. O cara olha diferente, o cara é dominado pela raiva, o vírus domina a mente da pessoa. E na época, todos os nossos antepassados andavam armados, meu pai andava armado, meu avô andava armado, com medo de cachorro doente. Que na flor do caju, os cachorros ficavam muito irritados. E os cachorros que já tinham raiva, desenvolviam o vírus e ia para o cérebro. Né? A flor do caju irrita o nariz do cachorro. E o cachorro, no mês de agosto, né, mais ou menos, ele manifestava uma raiva muito grande e o vírus ia para a cabeça. Então, um cachorro com raiva, ou você matava ele, ou ele mordia você e já era. Então, você andava com uma faca boa de 12 polegadas, ou um revólver bom para matar. Outra coisa, às vezes 2, 3 tiros não matavam o cachorro. Se não pegasse na cabeça ou num órgão vital, não matava, porque ele fica dormente, ele fica sem medo, né? Ele não tem medo. Ele não tem medo de pau, ele não tem medo de faca. E você tem que atirar e parar. E se visse algum cachorro tremendo perto de você assim, ó, com a cabeça, então isso dava no homem do mesmo jeito. E o vírus dominava a mente humana do mesmo jeito. Do jeito que um vírus consegue fazer uma pessoa comer terra. Quantas pessoas já acompanhei comendo terra? Pastor, ela come terra. Pega a mão assim, já fica olhando para mim. Ali eu estou olhando para o vírus. O vírus consegue produzir neurotoxina. Eita, Chiquinho, palavra bonita. Neurotoxina. Toxina não, neurotoxinas ou neurotransmissores. E através desses neurotransmissores, os vírus conseguem dominar o cerebrero, o cérebro da pessoa, e consegue fazer a pessoa comer terra, fazer coisas como se cortar, né? Alguns tipos de germes fazem a pessoa arrancar cabelo do corpo, fazem as pessoas se automutilar. Olha, isso é muito sério, isso dá pano para manga. Aqui a gente está direto ao assunto, falando direto, né? Mas aquelas pessoas que arrancam o cabelo, não, cabaria, é problema mental da baixa da égua, porque o tio dela, o avô e o tataravô, certo. Mas vem um germe. Sim. Aquele pessoal que fica rangendo os dentes de noite, fazendo barulho de noite, às vezes é o chamado bruxismo. Às vezes é um germe, às vezes é um espírito, e às vezes é os dois. Ou seja, às vezes é um germe e espírito. Aí esses germes, eles ficam catucando dentro da pessoa e ficam mexendo na mente da pessoa. É por isso que a pessoa fica fazendo barulho com a boca. Não é sonho, é um barulho estranho, que dá até medo, né? Roncam, seriam o domínio dos germes, a mente humana. Faraó tinha razão, gente. Faraó não era besta não, viu? Faraó não era analfabeto não. Porque Faraó dizia que os vírus deixavam ele meio burro. E às vezes muita burrice, muitas otarices que existem, é exatamente produzido por germes, ascários, lombrigoides. Já houve até um craque brasileiro, um dos maiores craques brasileiros, que morreram vítimas de gonorreia que subiu para a cabeça. Antigamente a gonorreia subia para a cabeça. E quando subia pela cabeça, saía pelo nariz. Já houve aqui na minha região um presidente que teve essa gonorreia que subiu pela cabeça, e quem curou ele foi uma índia. Foi a Minegilda, Não, não foi a Minegilda. Então eu acho que foi um parente da Minegilda, porque ele era do exército, era um oficial do exército, e ele dormiu com uma boliviana, e essa boliviana passou. Ô, bicha danada! Era. Então, ele começou a ter convulsões, e sair pus pelo nariz, pelos ouvidos, e entrou em convulsão, né? E aí o exército mandou ele para casa. Ele era de uma família muito nobre, aqui da Paraíba, e a família nobre procurou tudo quanto era médico, procurar aquilo ali, os médicos disseram, não tem jeito não. Ele fedendo, né? O líquido era fedido, o cérebro estava em convulsão, davam espasmos, né? Então, era inflamação, né, das membranas do cérebro, né? E aí, chegou a Índia véia, né? E disse, eu posso curar esse menino se você deixar. Aí então a família, eu vou chamar a Índia cacique da Baixa da Égua. Aí foi lá chamar a Índia cacique. Aí podemos curar sim. Agora é o seguinte, de vez em quando ele vai dar um tique-tique.
mas ele pode ficar curado. Agora é o seguinte, eu vou tentar curar. Ou ele vai ficar curado ou ele morre, tá? Aí a família vem na situação dele, né? Família nobre, riquíssima. Aí disse, tá certo. Aí ainda botou um líquido na boca dele, ele babando também, né? Parecia até raiva, mas não era raiva não. E botou na boca, botou no nariz, botou no ouvido o líquido. Era uma planta que ela picava assim, mascrava. Que planta será essa, né? Ô, rapaz, a história deixa cada lacuna. A história dá a pista, né? Será que é quina, hein? Minegildo, que planta será essa, hein? Já cheguei a pesquisar, uma índia falou que era hortelã da folha miúda, mas hortelã da folha miúda dá para meninos, né, que tá em convulsões. Então, que planta é essa que foi dada para esse presidente? Que na época não era presidente, era um oficial, né, oficial e juiz do exército. Então o cara ficou bom, né, e ainda dominou a Paraíba, né, ou seja, se tornou presidente da Paraíba. Agora ele tem uns espasmos e aconteceu um bocado de coisa estranha no governo dele, né, terrível, mas ficou curado, ficou bom, né? Ficou curado e ficou bom. Então vamos lá. Então existem germes que dominam a mente humana e esses germes eles se alojam no cérebro, eles calcificam até as simples ascaides lombrigoides, né? Ela põe, você pensa que ela põe no estômago? Não. E nem ela tem hora e ela se esconde, tá? Os germes não atacam a pessoa todas as horas. Os germes têm hora, né, Minegildo? Por exemplo, a malária, né? A malária, se você pegar a malária de 4 horas, você só dá a crise nas 4 horas. Se tiver de morrer, morre nas 4 horas. Né? O dia todinho você fica bom, mas naquela hora você se manifesta. Mesmo assim, os outros germes também, eles se escondem nos órgãos e saem em determinadas horas, do dia ou da noite ou da lua. Né? Então, eles se alojam em órgãos. Um órgão para um cérebro é um prédio de 20 andares. Vamos dizer que você é um germe. Então, é um prédio de 50 andares, por isso se esconde no fígado, naquelas veinhas do fígado, onde sai a bilis, onde sai o suco do seu pâncreas, né? Então, por diante. Então, esse homem ele foi curado com um líquido de uma planta que foi colocado no nariz, foi colocado na boca, foi colocado nos ouvidos e aí reverteu o caso e ele ficou bom, mas de vez em quando ele dava um treco-treco, né? Ele ficou meio assim, diferente. É o que a Índia falou, né? A Índia falou, ele vai ficar curado, mas ele vai ficar meio tchuki-tchuki, né? Então é o seguinte, os índios, né, do Tocantins sabem disso e o Egito também sabe disso. Qual seria a ligação dos índios de Tocantins com o Egito, né? O Egito, eles tinham raiva, medo de germes. Você pode ver isso na Bíblia. Quando Faraó tomou a esposa de Abraão, Faraó não dormiu com ela. Faraó disse, vem cá, chega, vamos para o quarto. Eita, coisa boa. Não. Ela teve que passar por uma quarentena. Então, a mulher de Abraão, que era irmã dele, passou por uma quarentena. Essa quarentena ela tomava chá, tomava plantas, introduzia alho na vagina. Então, Faraó não dormia assim com qualquer mulher, não. Tinha que ter uma purificação, que ele sabia que algumas doenças sexuais, elas eram fatais, atrapalhavam os órgãos, o pensamento e a sabedoria e o domínio. E por isso, está na Bíblia, que ele não possuiu ela e passou um tempo para possuir. Era chamado tempo de limpeza. Isso fazia até com comida, né? Ninguém comia uma galinha pega na hora. Então se deixava a galinha no máximo, no mínimo um dia sem comer para depois comer. Raspar a barba, né? Como José teve que raspar a barba e o cabelo para falar com o faraó e tomar banho. Isso não acontecia naquela época, já que os homens daquela época tomavam banho uma vez a cada ano, uma vez por ano. Né? A ectoplasmia e os germes sempre existiram. É um fenômeno, né, que sempre existiu. A baba, essa baba produzida por um germe, você tem que saber dividir, tá? Por exemplo, uma saliva produzida pelo, você está vendo a comida, né? Um orgasmo, tudo bem. Uma convulsão que a pessoa pode ter por causa de alguma calcificação, algum problema,
Mas existe também um germe chamado ectoplasmático, que ele se movimenta nos órgãos, e esse germe é um demônio. É um demônio materializado, só que ele não consegue se materializar assim como uma pessoa, mas eles conseguem se materializar como um germe, uma baba fedida. E chega uma hora que pode virar um bicho, uma cobra, pode virar... O campeão é cobra, né? Pode virar rato, rato com asa. E esse rato começa a furar a pessoa por dentro e mata a pessoa, furando a pessoa. Essa baba também já matou pessoas. A pessoa ligou para mim e contou: pastor, tem um negócio que andava no corpo de fulana, mexia como fosse um menino no útero dela, às vezes mexia na barriga, subia, aí até tocava, ficava entre a pele e a carne, né? E chegou uma hora que ela disse que ia morrer porque esse germe ia matar ela, e realmente o germe subiu pelo pescoço e matou ela. É a mulher contando para mim o caso, né? Então esse germe também passa em copo, relação sexual ele passa, né? Já houve casos de pessoas transando, em vez de ejacular por baixo, jogam líquido pela boca, dentro da boca da outra, né? Tem até imagem na internet, ninguém sabe que imagem é, se é de um filme, né? São imagens que não têm origem, de uma pessoa desmaiada e a outra abrindo a boca e saindo um líquido entrando na boca da outra que está desmaiada. E isso também tem filme de Alien, né? Os Alien, eles fazem isso, né? Mas o demônio é um Alien, o demônio é um extraterrestre, né? Então, por isso que Faraó não tinha contato nenhum com ninguém que procurava ele. Ou seja, ele não apertava a mão, ele não fazia sexo com todo tipo de mulher, não se encontra nos palácios de Faraó Suruba, não. Né? Eles mantinham uma reserva muito grande, principalmente do corpo do outro. O Faraó ele falava com os braços cruzados, sentado no trono, e você a 3 metros dele. Olha que coisa. Exato. Esse negócio de lavar a mão, lavar pé, tomar banho, era coisas que já se fazia isso há 6.000, 8.000 anos atrás. Essa baba maldita, ou líquido dos infernos, é um demônio ectoplasmado em forma de germes e utiliza os neutrinos do germe para se materializar dentro do corpo da pessoa. Pode surgir através de demônios hereditários, pode surgir através de contato físico com alguma outra pessoa e pode surgir através de alta macumba, ou seja, alguém fez macumba para outra pessoa e criou essa baba maldita dos germes, né? Bem, líquido infernal, né? Que vai desde pode estar junto da saliva, pode estar junto do esperma, pode estar junto de líquidos, né? Ela se transfere, ela se mexe, né? Ela se mexe. É uma coisa parecida com aquilo que o Homem-Aranha enfrentou, né? Que agarrava ele, só que era por fora. A baba maldita é por dentro, né? Ela não sai para fora, dificilmente ela sai para fora. Aí quando se há a oração de exorcismo, quando há o ritual de exorcismo, ela sai. Ela sai e é muito feia. Geralmente sai na lua nova, na lua cheia, né? Ela fica no chão, às vezes ela se mexe, né? Como fosse um ser líquido. É nojento, né? É sim. Mas mais nojento é que essa baba faz. Ela vai desde uma esterilidade temporária ou permanente, a um domínio da mente, a um comportamento errado, ou a incríveis assassinatos, mortes, essas coisas, né? A pessoa é totalmente possessa. Essa baba, ela vai para o cérebro e fica por trás da parte do cérebro. E ali ela tem transmissores, neutrinos, que transmitem, e a pessoa é totalmente dominada. É um tipo de possessão, que não se fala muito, mas existe muito, tá? Existe muito. E pode existir a pessoa pode passar 10, 20 anos sem ter nenhum problema. E também outros são extremamente castigados por esse tipo de problema, porque é a coisa mais incômoda do mundo. Veja aí no nosso canal Corpo Assombrado, Joilson de Assis. Olha, Corpo Assombrado, Joilson de Assis. Ou você coloca possessão de órgãos, Joilson de Assis. A possessão de órgão é um vídeo extremamente interessante, feito há 4 anos atrás, tá? E dá uma olhadinha aí, Corpo Assombrado, Joilson de Assis, possessão de órgão, Joilson de Assis. Se você tem esse problema, você
saiba que existe solução. Se você quer apenas estudar esse problema, é importante que você pode ajudar uma pessoa a se libertar. Esse problema não tem religião. Isso acontece entre católicos, evangélicos, espiritualistas, né? E existem N soluções para isso aí. Se não houver solução, chega uma hora que esse germe extermina a pessoa, né? Geralmente de ataque cardíaco ou de derrame cerebral. O que acontece no ataque cardíaco? Ele vai para o coração e se aloja dentro do coração e fecha tudo, né? Ou ele vai para o cérebro e provoca o derrame cerebral ou embolia cerebral, né? Que o Senhor Jesus nos livre. Jesus falou: eu vim desfazer, quebrar, destruir todas as obras de Satanás. Essa é uma obra ectoplasmática do demônio, tá? É porque os líquidos são utilizados para levar informações. Você vê que um esperma, ele leva, né? Ele leva o líquido do esperma, né? O líquido prostático, esperma, ele leva esperma dentro. Por que o esperma não vai ser um líquido, né? Já dentro das trompas da mulher existe uma babinha. Essa babinha leva o quê? O óvulo para se encontrar com o esperma. Tudo à base de líquidos. É como se o líquido fosse uma ponte entre esse mundo e o outro mundo, né? A água em si é o maior plasma que existe. Você é feito de água. 70% do seu corpo é água. Tudo é uma estrutura utilizando-se água. A carne sua é água. Sim. Então, a água é o líquido mais próximo, é o plasma mais próximo. Então, os plasmas são utilizados entre a matéria e o espírito, né? E você pode ver que a sua vida, você que está me escutando, ei, tu está escutando eu? Tá? Tô. A sua vida é líquida. A sua vida é o seu sangue. Tirou o sangue, blum. Sim, basta questão de 3, 4 segundos sem sangue, né, no cérebro, para na hora, blum, né? Agora tem um tempo, eu acho que o pessoal ainda fica pensando em alguma coisa, mas não consegue se mexer nem nada, né? Bem, a vida é líquida. O maior plasma que você tem no seu corpo é o seu sangue. Você tem em torno de 7 litros de sangue. A mulher tem 8. A mulher tem mais sangue do que os homens, é? Tem. A mulher, Chiquinho, tem mais sangue porque ela perde, todo mês ela perde quase 1 litro, né? Então o organismo já se prepara para isso, acumulando mais 1 litro de sangue. Então a mulher tem mais 1 litro de sangue do que do homem. E tem mais veias também, tá? A mulher tem mais veias do que o homem, mais líquido. Eita, que coisa! Que é a diferença da mulher o homem tem? Aí, espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem um peito cabeludo e fala com voz grossa e a mulher não tem. A música a música nordestina. Então, gente, está aí, né, falando sobre germes. Veja no nosso canal, só coloca germes, Joilson de Assis. Tem muita coisa para você aprender. Essa parte aí é só sobre o plasma maldito, o líquido maldito, ou esse espírito que se forma em forma de líquidos, tá? Aí quando está no estômago da pessoa, que também é campeão de ficar, a pessoa fica, a pessoa, em nome de Jesus, sai, demônio, aí vomita, aí vomita uma baba gosmenta, né? Essa baba gosmenta é um ectoplasma, entre o espírito e a matéria, e muitas vezes essa plasma é produzida por amebas, simples amebas. Então fuja dos germes, se você quiser ter uma vida saudável, espiritual e material. No próximo vídeo eu vou ensinar você como fugir dos germes. Inclusive vou fazer até uma entrevista com a Índia Minegilda para a gente falar sobre isso, tá? Agora eu vou afirmar para vocês, a maioria das doenças dos homens vem de germes. Espíritos utilizam germes para dominar a mente humana. Outra coisa, os antigos tinham medo deles, porque eles deixam a pessoa meio burra ou dominada. E que existe também uma leve conotação entre germes e espíritos, tá bom? E que algumas coisas como depressão, algumas depressões são produzidas por espíritos, e algumas depressões são produzidas por espíritos e germes. Você está entendendo? Como uma coisa não é uma coisa só, tudo na vida é um conjunto de coisas, então alguns germes chegam a sugar a energia da pessoa tão forte
que a pessoa entra em depressão. E tem alguns que é só espírito, o espírito sugando. E tem algumas coisas que é o espírito e o germe. Olha só, macumbas, né, produzem depressão. Então, para você ter uma vida saudável, você tem que fazer uma limpeza. Como os índios fazem? Os índios faziam uma limpeza uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, não utilizando plantas como mastruz com leite, aquina, né, mutamba e outras plantas que aumentam a sua imunidade e matam os germes. Hortelã da folha miúda, boldo cabeludo, né? Tem o boldo liso e o boldo cabeludo. Tem o mastruz com leite, que é um dos melhores vermíferos do mundo. Só não pode tomar demais, tá? Tem que ter um tanto de tomar. Então a gente vai fazer o vídeo ensinando para você. Tem a quina, que eu aprendi com a Hermenegildo, e tomo quina, né? A quina, e se você quiser usar o remédio do médico, você usa também, que são os remédios para matar amebas, germes, né? Eu acho os remédios do mato melhor. E amarga. Sim, mas o remédio do médico também amarga. É porque eles botam no comprimido e deixam sair lá dentro, né? Mas a mesma coisa. Então, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e que livre vocês de todos os germes, dê para vocês uma boa imunidade, né, contra eles, e que eu tenho muito que falar sobre esse assunto, tá? Isso é apenas uma parte, e foi direto ao assunto, apesar de ter passado 40 minutos, mas foi direto ao assunto. Se a gente for conversar em cima desse assunto, vai demorar, e você vai aprender muito. Dá uma olhada no outro vídeo aí, germes, fungos e bactérias, Joilson de Assis, tá bom? Deixa o seu like, coloque aqui a sua pergunta. Qual é a sua pergunta? Qual é a sua dúvida sobre o assunto? Tá? Muita paz e muita luz no teu caminho. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e seja abençoado e abençoada. Já sabe, né? Quer fazer a pergunta ao pastor Joilson de Assis? Pergunta, eu quero responder. Quem sabe eu não tiro sua dúvida. É só você colocar, eu quero saber isso, Joilson de Assis. Quero saber aquilo, Joilson de Assis. Tchau, paz e luz. Deus te abençoe e te ilumine sempre. Amém.